Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, tudo que foi feito, tudo que foi falado, foi feito para Ti, Senhor, não foi feito para a glória do homem. Senhor, o irmão Jair está aqui, vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. Usa teu servo, Senhor. Traz a palavra que tem que ser dita e não o que muitas pessoas querem ouvir, Senhor. Nessa noite, que teu Espírito venha usar ele para que em cada coração que aqui dentro está, um pouco da palavra dele chegue no coração dessa pessoa. Que um pouco da palavra que seja ministrada nessa noite faça efeito no coração que realmente esteja aberto para ouvir a palavra dele. Em nome de Jesus eu entrego essa palavra. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, meu Deus. Aleluia. Nossa recompensa é ver, graças a Deus, os irmãos de pé, saindo daqui, recuperando suas vidas, abraçando, quem sabe, suas esposas, com certeza abraçando seus filhos novamente, né? Voltando para o seu patrão e dizer: olha, agora eu sei que tu gostava de mim, eu sei que tu gostava do meu serviço, e eu agora sou um homem diferente. Eu prometo para ti que eu vou ser outra pessoa aqui nesse emprego. Eu prometo para ti que eu vou ser um novo homem, porque Jesus agora está na minha vida. Agora eu posso, aleluia, prometer para ti. Agora eu tenho convicção que eu vou ser e vou conseguir ser outro funcionário. E nisso o nome de Jesus é glorificado. A nossa recompensa não é outra senão essa, como o irmão bem falou. Sabe, a gente não recebe dinheiro e nem teria como receber dinheiro dada a circunstância. Vocês sabem o quanto é custoso manter uma instituição que é gratuita como essa. Então, a nossa recompensa, amados, é saber amanhã depois que vocês estão bem com as suas famílias. Essa é a nossa recompensa. Não tem outro objetivo, queridos, sabe? Não tem outro objetivo para vir aqui, não tem mesmo. Porque se o cara quisesse fama como pregador, não vinha no centro de recuperação. Procurava uma igreja, porque lá todo mundo te aplaude, né? Aqui, a grande realidade é essa. Aqui tem, numa semana tem 30, na outra semana 5 ou 6 ficam até o final do tratamento. Então há uma reciclagem muito grande. Se o cara quisesse procurar um pouco de prestígio, de se alimentar o ego, não viria num centro de recuperação, ficaria numa igreja. Mas graças a Deus, mas eu me sinto honestamente tão recompensado por Deus de estar aqui, que hoje eu honestamente, com toda a sinceridade do meu coração, não desprezando a igreja, porque a igreja é o lugar onde eu me converti, é um lugar que também me alimenta, é um lugar que alimenta os crentes de Jesus Cristo, entendeu? Mas na verdade aqui também se faz uma congregação, aqui também é uma igreja. O pessoal chama isso aqui de capela, é uma capela onde se reúne a igreja, porque Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, aleluia, ele estaria aqui. Então, da mesma forma como hoje tem tantas congregações e tantas denominações fazendo seu culto a Deus e o Senhor operando lá, ele está igualmente aqui nessa noite. Não faz acepção de pessoas. Da mesma forma como ele abençoa uma pessoa que está num culto nesse momento a Deus, que ele abençoa, que ele santifica, que ele restaura, que ele ouve a oração dela, o Senhor está aqui nessa noite, aleluia, para te abençoar da mesma maneira. Amém. Porque Deus não faz, aleluia, acepção de pessoas. E eu estou aqui, queridos, não é por minha vontade. Sabe, eu só estou aqui pregando para você, sendo escolhido por Deus para trazer a palavra para a tua vida, por causa disso. Aleluia. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Para Deus não é interessante, mais interessante que eu tivesse diante de uma igreja com 100 pessoas convertidas, diferente de estar diante de alguns irmãos que se converteram e muitos outros que ainda não se converteram. Para Deus não faz diferença. Porque o amor de Deus é derramado sobre todas as pessoas da mesma maneira. Aleluia! Verdade, Jesus! Então Deus não faz acepção de pessoas. E porque Ele não faz acepção de pessoas, está aqui o irmão Jair.
tantos outros amados que vêm aqui trazer a palavra a vocês, como a própria existência desse sítio. Então, acima de tudo, querido, acima de tudo, não importa o que você fez no passado, importa o que você está disposto a fazer no presente e no futuro. Isso é o que conta para Deus. Aleluia! Porque se Ele fosse considerar passado, meu velho, eu era um cara totalmente desqualificado para estar aqui. Porque se você for olhar, se eu começar a me lembrar do meu passado, eu vou cair em depressão. De tanta besteira que eu já fiz. E que, diga-se de passagem, ainda a gente faz no presente. Porque não está diante de vocês quem não cai, quem não pega, quem não pisa na bola. A grande verdade é assim. Por isso que eu sempre me identifico bastante com todos vocês aqui. E quem me conhece há mais tempo sabe que isso não é realidade. Sabe que a gente não sai daqui para ali, assume aquela pose. É verdade. Pois não. Não, já queria falar contigo. Pois não, irmão. Pô, eu tô passando. Prometo que vou orar pelo irmão. Sabe? Não é verdade? Assumir essa postura do santo homem. Não. O que eu vejo em Jesus, o que eu vejo nos apóstolos é olhando para a minha vida. Então, a simplicidade. Quem me conhece sabe que eu sou um aqui e sou um lá fora, sou a mesma pessoa. É a simplicidade. Então, é assim que Jesus Cristo quer. Voltando à palavra, o principal para nossas vidas nessa noite, o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 33. Evangelho de João 5, 33 a seguir. Todos acharam? Amém. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, e nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Até aqui, queridos. Pode se sentar. Esse quadro aqui que acontece são palavras de Jesus Cristo, quando ele estava falando a respeito de si mesmo. E ele não está falando, o mais triste de tudo, é que Jesus aqui não está falando com uma multidão que não o conhece. Jesus aqui, queridos, não está falando com gente que não conhece a respeito de Deus, a respeito da palavra, a respeito de Jesus Cristo. Porque a pessoa que está começando agora no Evangelho, como eu um dia já pensei, como a gente lia de maneira errada, porque a gente não tinha conhecimento da abrangência do que aquilo queria dizer, do restante do texto, né?
Então a gente lia de maneira errada. Aqui Jesus Cristo está falando com gente que conhecia, com gente que era religiosa, com gente que conhecia as Escrituras. Ele estava falando com gente que tinha conhecimento mais do que suficiente para olhar para Jesus Cristo e saber que de fato ele era o Messias, o Cristo, aquele que haveria de vir. Ele não está falando com gente que não tem conhecimento de causa, não. Ele está falando com homens, amados, que por ver tudo que ele, observando todos os atos de Jesus e vendo o que Jesus fazia, tinha mais do que motivo para receber ele, e para crer nele, e para se entregar a ele. Então ele está falando com gente, meu Deus, que, como diz o ditado aí no mundo, o pior cego é aquele que não quer ver. Ele está falando com gente que tem tudo, meu Deus, não falta mais nada. Mas mesmo assim, amados, o sujeito não enxerga, ele não enxerga. Sabe por que ele não enxerga? Porque ele não quer enxergar. Ele não quer. Algumas pessoas dizem assim, eu só vou crer em Deus a partir do dia que ele fizer isso, esse milagre, ou ele me der essa bênção na vida. E a pessoa que pensa assim, que eu só vou fazer alguma coisa, eu só vou me entregar a Deus condicionado, olha, amados, na maioria das vezes ele não vai se entregar a Deus, ele não vai fazer aquilo nunca. Porque Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E quando uma multidão chegou para Jesus, em outra passagem, uma multidão chegou para ele e disse que nós queremos ver sinais. Esses mesmos homens aqui, esse mesmo grupo de pessoas que conhecia profundamente as Escrituras, chegou para ele e disse, não, se tu és realmente o Cristo, me dá o sinal. Sabe o que ele disse? Não vou mais dar sinal. Meu Deus, Jonas já deu um sinal. Não vou mais dar sinal. E não adianta mais. Porque mesmo tendo Jesus feito o que fez, mesmo tendo Jesus ressuscitado mortos, mesmo Jesus tendo limpado os leprosos, ressuscitado crianças, curado endemoniados, mesmo tendo Jesus feito tudo isso, eles não queriam deixar ver, acreditar que Jesus era quem? O Filho de Deus. Ou seja, Jesus era aquilo que eles tanto precisavam. Por quê? Porque, queridos, eles esperavam o Messias. Não pense que essa multidão não queria o Messias. Eles queriam o Messias. Mas o problema, sabe qual é, queridos? O problema é eu querer um Deus de acordo com o meu gosto. Eu quero um Deus que satisfaça a minha exigência. Eu quero um Deus conforme a minha vontade. E eles queriam um Deus que afagasse o ego deles. Eles queriam um Deus que desse tudo o que eles tinham necessidade. Eles queriam um Deus que trouxesse a libertação deles do povo, do governo de Roma, do governo de seus inimigos. Eles queriam um Deus que satisfizesse todas as suas vontades. Eles não queriam um Deus que cobrasse deles justiça, juízo, misericórdia, amor e compaixão. Eles não queriam um Deus nos moldes de Jesus Cristo. Esse Messias aí não me interessa. Porque o Messias que eu imagino, o Messias que eu quero, Deus que eu quero, ele tem que atender todas as minhas necessidades. E ele não pode exigir nada de mim, porque afinal de contas eu já sou um pobre coitado. Eu não tenho nada para dar para Deus, eu tenho o contrário. Eu tenho todo o direito de ter isso, de ter aquilo outro. Meu querido, nós não temos direito nenhum. Diante de Deus, nós não temos direito nenhum. Nós não temos direito diante de Deus. Nós temos um dever a cumprir com Deus. E o Evangelho genuíno, ele mostra isso. Então, aquele Jesus que se lhes mostrava, embora tivesse óbvio, claro que aquele Jesus realmente era alguém divino, porque não podia. Jesus aqui está falando. Eu não preciso falar para vocês que eu sou o Filho de Deus, porque, gente, vocês não veem o que eu faço, vocês não percebem. Né? Como ele entrou numa casa, ele transforma água em vinho. Quando ele pega 5 pães e 2 peixes, e 5.000 pessoas se alimentam de 5
Então aqui Jesus está falando a vocês com todas as maravilhas, com tudo que já vocês veem através de mim, mas vocês não querem. Vocês não querem. Vocês não querem crer em mim. O que é crer em mim? O que é o crer em mim aqui que Jesus está falando? É acatar aquilo que eu falo. É respeitar a minha pessoa. É passar a realmente me aceitar de coração. Então Jesus aqui está dialogando, gente, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. E é o que eu disse. A pessoa fica esperando algo mais para se entregar, quando ela não percebe que até o fato, muitas vezes, dela estar num lugar como esse, ter a oportunidade de recomeçar de novo. Alguns fugiram tantas vezes de um desencontro. Tem gente que se desviou da bala. Tem gente que alguns até que vêm para cá e estavam jurados de morte lá dentro. Aliás, até alguns vêm para cá porque estão jurados de morte. Não sei se é o caso de alguns que estão aqui, mas vocês sabem que isso é realidade. Tem gente que vem para cá porque lá está jurado de morte. E chega num lugar como esse, onde pode sentar-se com tranquilidade, com paz, com serenidade, ouvir uma palavra, que aquilo toque seu coração, começa a lhe dar esperança, começa a lhe trazer alegria, começa a mostrar que, apesar de tudo estar ardendo, está tudo feio, aquilo pode ser transformado, aquilo pode ser mudado. Não entende, não percebe que isso é a manifestação de Deus. Glória. Aí que é algo mais. Está sempre querendo, eu quero que tu me dê uma prova maior do que tu és o Messias, Jesus, que tu és o Filho de Deus, que tu és o único, aquele que realmente haveria de vir para me salvar. Porque Jesus não veio para salvar o homem das suas mazelas existenciais. Ou seja, Jesus não veio para salvar o homem dos seus problemas diários. Jesus não veio para salvar o cara de às vezes ter que passar uma necessidade, ter que passar uma fome. Não, Jesus veio salvar o homem do inferno de forma eterna, da condenação eterna. E o inferno, amados, o inferno já começa aqui na vida. Assim como o céu começa aqui, o inferno começa aqui. E alguns de vocês já podem até, que já as experiências que já viveram, já sentem um pouquinho do que é o inferno. Aquela sensação terrível de estar afastado da família, de estar afastado de tudo, onde a esperança não existe mais, onde parece que tudo que lhe resta é morrer. Porque de todas as burradas que tu podia fazer na vida, tu não fez. Quando tu está completamente desacreditado, quando tu olha para todas as pessoas que você ama, quando você lembra de sua família e sabe que nenhuma pessoa neste mundo lhe dá valor, nenhuma pessoa neste mundo mais confia em você. É um inferno existencial aqui também, queridos, quando a gente não é acreditado por mais ninguém. Quando todas as pessoas te olham com aquela cara, esse sujeito vale pouco. Esse sujeito não vale nada. Eu não conheço uma pessoa, eu não conheço um ser humano que passe por isso e não se afunde. Quando todo mundo olha como se ele fosse um esterco ambulante, como se ele fosse um cocô ambulante no meio. E o pior de tudo, queridos, que nessa sociedade que a gente vive, nesse meio, até no meio cristão, amados, infelizmente até no meio cristão, onde as pessoas têm uma tendência gigante para olhar para a gente com um olhar discriminativo. Enquanto você faz tudo que é certinho, as pessoas dão créditos, mas no momento que você faz uma coisa errada, o cara já desvia o olhar e já se afasta de você no primeiro erro. E Jesus, apesar disso tudo, Jesus não age assim. Jesus lhe dá a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance.
tem uma coisa que dói no ser humano, é ser desprezado, menosprezado por todos. Porque a gente vê o mundo, a gente fala para ser ouvido, a gente tem ouvidos para ouvir, a gente sente para tocar, a gente tem o tato para ser tocado. Nós temos os sentidos que são para a gente se comunicar. A gente veio para se socializar. E quando uma pessoa fica marginalizada, a palavra marginalizada tem a ver com margem, ficar à margem, ficar na beira da rua, literalmente, marginalizado, ficar à margem, ficar fora. Ele fica quase que dentro, mas ele fica sempre fora, sempre do lado de fora. Eu não quero que você entre. Poxa, mas eu gostaria de entrar, está tão bonito aí dentro, está acontecendo. Amigo, fique do lado de fora. A palavra marginalizada, que as pessoas tendem a pensar só, a associar isso com crime, não quer dizer necessariamente que a pessoa seja uma criminosa. A palavra marginalizada é aquele que está à margem, que ele nunca consegue entrar. Por quê? Porque para entrar tem que estar naquele, né? Para entrar aqui, meu amigo, tu tem que estar do nosso jeito, da nossa... Mas não tem uma pessoa que vá lá e diga, querido, o que tu está precisando? Queres entrar? Espera aí, tu precisa tomar um banho. Espera aí, vamos te dar um banho. Espera aí, tu precisa de uma roupa melhor. Vamos te dar uma roupa melhor. Vamos te dar uma condição melhor. E, querido, Jesus Cristo foi justamente esse Deus. Esse líder, se for falar em religião verdadeira, esse líder religioso verdadeiro. Porque o lugar, ele saía do templo para contemplar as pessoas na rua. E a gente vê claramente que as pessoas que iam cruzando o caminho dele, ele catava elas. Catava o que a sociedade queria matar, acabar, exterminar, ele trazia, ele agregava, ele buscava para si. Ele buscava para si. Se ele não tivesse feito isso, amados, eu não estaria aqui hoje falando dele para você. Se ele não tivesse feito isso pela minha vida. A prova de que ele faz isso é porque hoje eu estou aqui falando dele para você, porque eu estava marginalizado, eu estava afastado. Por minhas escolhas, por meus atos, não é culpa de ninguém, não. Mas ele foi. Quando ele foi, eu sabia que era ele. O que me restou? Deixa ele trabalhar com a minha vida agora. Eu vou valorizar isso na minha vida. Eu vou valorizar essa vida de Jesus na minha vida. E se ele tem uma proposta de vida para mim, eu quero entrar nessa proposta de vida com ele. Havia no tempo de Pedro e João, em Atos dos Apóstolos, eles estavam indo para o templo. E tinha um homem que, à porta do templo, marginalizado, porque ele era coxo. E o cara que era coxo não podia entrar nas dependências religiosas, porque ele era torto, era tido como uma pessoa defeituosa. Também, aos olhos de Deus, era tido como se fosse defeituoso. Então, o máximo que poderiam fazer por ele é deixar ele à porta do templo. Sabe por quê? Porque no dia de culto, né, pelo menos no dia do culto, o cara é crente. Como acontece hoje, infelizmente, no meio cristão, no meio evangélico, no domingo todo mundo é bonzinho. No domingo o cara lê a Bíblia, no domingo o cara não fala palavrão, no domingo ele fala com a minha esposa. Até tem uma piadinha de alguém que chegou e disse: mamãe, o que foi, meu filho? Vamos vir lá na igreja, mamãe. Eu disse: por que, meu filho? Porque toda vez que a gente vê na igreja, o papai é outra pessoa. Lá em casa ele é ruim, ele taca todo mundo no bico de sapato. Aqui ele é tão bonzinho, mamãe. Vamos vir morar na igreja. Era assim, e nos tempos antigos também era assim. Então a palavra fala de um cara que ficava na porta do templo. E alguém movido pelo sentimentozinho da religião, dava uma moedinha pro cara. Tinha gente que não tinha religião nenhuma, mas tinha a presença do Todo-Poderoso, tinha a presença de Deus. Encontraram aquele homem no templo. Disse: eu não vou te dar uma moeda porque nem moeda eu tenho.
Que interessante, né? Alguém que já tem mais tempo de igreja aí, alguém que já ouviu pregação sobre prosperidade, dizer que todo crente tem que estar cheio de dinheiro, todo crente tem que estar com casarão, tem que rodar com novos carros, porque essa é a vontade de Deus. Interessante, né? Os dois apóstolos, os dois grandes apóstolos do Senhor, chegaram e dizer: olha, não tenho prata, não tenho ouro. Interessante que o evangelho que é pregado hoje não era o que eles viviam. Não só os dois, como os 12. Não, nenhum momento fala de austeridade, fala que eles Nenhum momento. austeridade, só passaram por luta e sofrimento. Nenhum momento. Então ele chega: não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa, aleluia, que tu precisa. Eu tenho Jesus na minha vida e Ele, aleluia, vai dar o que tu precisa, não o que tu quer. Porque aquele homem ele precisava, era da cura, mas ele já tinha se acostumado com as moedinhas. Meu irmão, será que tu de repente não está como esse cara aí? Fugindo um pouco do texto. Meu Deus do céu. Só vivendo das moedinhas, mas ainda está todo troncho. Uma moedinha tá bom. Não, eu tenho o que tu precisa, não tenho o que tu queres. Porque diz a palavra que no momento que eles olham, eles têm um contato olho no olho, ele diz assim, e o coxo esperando que fosse receber uma moeda, recebeu essa palavra. Se eu não tenho o que tu quer, mais uma moedinha para tu continuar coxo. Meu Deus. Para tu continuar aleijado. Fala Para merda. tu ficar na porta do templo. Eu não tenho isso. Eu tenho a cura. Aleluia. Ei, em nome de Jesus. Me arrepia todo. Manda a cura. Eu tenho uma cura para tua vida. Eu tenho o que tu precisa. Jesus Cristo na minha vida. Glória a Deus, aleluia. E se tu quiser, eu te passo isso agora. Em nome de Jesus Cristo, te levanta e anda. E diz a palavra que o sujeito se levantou na mesma hora. Não é algumas curas que a gente vê aí que o sujeito anda, dá 3 passos, cai de novo. O sujeito levantou, meu irmão, a vida inteira troncha, aleijado, as pernas. Aquilo é milagre mesmo. Aquele é homem de Deus mesmo que estava ali. Aleluia. E sabe qual é a primeira coisa que esse homem fez? Ele entrou no templo. Aleluia. Ele entrou no templo. Agora ele podia entrar no templo, aleluia. Ele não era mais um coxo, ele não era, aleluia. Agora eu posso entrar. Eu fico imaginando esse homem a vida inteira querendo talvez entrar no templo. Aí Jesus vai e diz: eu quero que tu entres. E ele entrou saltando, diz a palavra, louvando Deus do templo. Louvado seja o Senhor. Esse, aleluia, é o Jesus. Quando ele não ia pessoalmente, porque quando ele podia ir pessoalmente, ele ia pessoalmente. No tempo de vida dele, vivendo corporalmente aqui como nós, ele fazia isso pessoalmente. Diz a palavra que narra a passagem do tanque de Betesda, que ele foi lá, entrou no meio de um monte de gente, um monte de doente. E foi num cara que estava 38 anos esperando a cura. Conseguia chegar. Porque ele nunca conseguia. E diz a palavra que ele foi lá, conversou com o cara, curou o cara e depois saiu dali. E entre tantos doentes, ele curou um homem só. Porque tudo que ele faz tem um propósito. Ele queria trazer salvação para a vida daquele homem. Você precisa entender que a sua libertação das drogas não é tudo, meu irmão. No momento que Jesus passar a ser verdade para ti, no momento que ele deixar de ser uma coisa externa, passar a ser interno na sua vida, no momento que ele entrar, deixar de estar aqui, andando ao seu lado, para estar morando dentro de seu peito, aí, meu irmão, a droga automaticamente ela já está do lado de fora. E no momento que ele estiver ardendo no seu coração, a droga nunca mais vai voltar para a sua vida de novo. O pecado não vai mais voltar, meu velho. O pecado não volta mais não.
O pecado não volta mais. Eles não queriam esse Jesus, amados. Essa multidão da religião, eles construíram um Jesus, um Messias, de acordo com o que eles queriam. Eles não queriam um Deus que viesse cobrar alguma coisa. Eles queriam vir um Deus que viesse satisfazer todas as suas vontades existenciais. Eu não quero. Aí Jesus disse: vocês examinam as Escrituras para ter vida eterna. Se vocês examinam, vocês olham e vejam, ele diz assim: vocês examinam as Escrituras para terem vida eterna, e elas falam de mim. Eu leio a Bíblia para ter o quê? Para conhecer Jesus. Não é verdade? Esse culto existe para quê? O quê? A minha mensagem, a explanação da palavra, os momentos aqui da palavra, do provérbio, para que se conheça qual é o meio onde se obtém a vida eterna. Só que quando Jesus se apresenta, o sujeito não quer. É o que Jesus está falando: vocês examinam para ter vida, e elas falam de mim, e eu estou aqui e vocês não me querem. Que coisa séria! Vocês querem ter vida, mas não me querem, e eu sou a vida. Mas por que não queriam Jesus? Porque eles não encontravam naquele molde que eles viam um Jesus que atendesse aos seus interesses mesquinhos e pessoais. Tem gente que vem no tratamento porque está querendo um emprego de volta. O cara começa a barganhar com Deus. Eu quero ganhar a confiança da minha mãe, do meu pai, da minha esposa. Eu estou aqui no tratamento porque eu quero meu emprego de volta. E até ele acha que se relaciona com Deus nesses moldes, querido, mas Deus não funciona assim. Porque se eu quiser realmente lidar com Deus numa relação verdadeira, a primeira coisa que tem que acontecer na minha vida é eu renunciar a mim mesmo. É eu dizer agora, a partir de agora, Senhor, no meu relacionamento contigo, eu já não existo mais. Eu abro mão da minha família, eu abro mão de tudo, Senhor. Eu só não vou abrir mão de você, Senhor. Eu abro mão da minha esposa, eu abro mão do meu filho, eu abro mão da minha mãe, eu abro mão do meu pai, eu abro mão de emprego, mas eu jamais vou abrir mão do Senhor na minha vida. Então, para essa geração, que não é diferente da geração de hoje, eu não quero um Jesus que me manda, se alguém me bater, oferecer outra face. Eu não quero isso. Eu não quero um Jesus que me manda, se eu tiver 10, eu quero ter 20 e 30 para comprar algo que amanhã depois custe 40. Mas o Jesus, esse Jesus aí, ele me diz que eu tenho que repartir, que eu não posso, que eu não devo acumular. Esse Jesus aí diz que em vez de eu enriquecer, eu devo pensar no meu próximo, eu devo pensar nas pessoas que perecem. Esse Jesus aí não me interessa. Esse Jesus aí não me interessa. Porque ele diz que eu tenho que oferecer outra face. Ele diz que se um cara vem, me taça com um monte de desaforo, eu tenho que aguentar calado, ir para o meu canto e ainda pedir: Senhor, olhe pela vida dele. Olhe pela vida dele. Tem misericórdia da vida dele. Esse Jesus que me manda eu sofrer. Jesus, a proposta desse Jesus aí é que eu sofra. Que eu aguente o governo de Roma sobre mim, que eu não fique mais preocupado em ter minha casa, meu carro de volta, mas que eu me concentre no dia a dia, no hoje, que eu seja contente, porque eu só tenho um pão por dia, mas esse Jesus me manda que se eu tenho esse pãozinho para comer, que eu seja agradecido. Esse Jesus aí, ele não vem para dizer assim: olha, se tu está comendo pãozinho, amanhã tu vai comer caviar.
Não, seja agradecido por esse um pãozinho, porque outra pessoa não tem nem esse um pãozinho. Então, esse Jesus que eles viram, eles só o rejeitavam por isso, amados. Eu quero um Jesus que seja de acordo com o meu padrão de exigência. Esse Jesus, amados, tem um nome, tem outro nome. Esse Jesus, Jesus o próprio falou. Esse Jesus que eles queriam tem o nome de Mamon. Mamon era um Deus adorado, era o Deus da riqueza, da prosperidade, da vida boa. E Jesus, em outra passagem, ele disse: olha, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Não tem como. Então, se vocês querem esse Deus que veio para satisfazer a necessidade momentânea e pessoal de vocês, procurem Mamon. Não pensem que Deus é esse Deus. Não pense que eu sou esse Deus. Eu não vim para isso. Eu não vim para trazer, ele tantas vezes falou, eu não vim para trazer paz para a tua vida no sentido de amenizar todos os teus problemas. Eu vim para trazer espada. Eu vim para colocar a nora contra o pai contra o filho. Como assim? Jesus veio mandá-los brigar? Não. É que antigamente o pai e o filho, como muitos pais falam, eu tenho meu filho com 14 anos, se eu fosse um pai mundano, eu já teria levado meu filho numa zona de prostituição para ele ter a iniciação dele. E talvez quando um dos dois se converte, num caso de dois não convertidos, um pai que estava acostumado a ir em zona de prostituição, o filho se converte e diz: pai, eu já não vou mais contigo. Por que, meu filho? Porque agora eu entendo que eu não posso mais viver dessa maneira dissoluta. Eu tenho que honrar Deus no meu corpo, eu tenho que guardar para minha esposa. Sabe o que vai gerar no coração do pai? Raiva. E o pai já vai começar a se tornar contra o filho. É isso que a Bíblia quer dizer. Eu vim colocar mãe contra filho, filho contra pai. Porque ou a gente obedece a Deus, ou a gente obedece a gente vai no rumo da sociedade, no rumo do mundo. E Jesus está falando: vocês não querem. Vocês não querem. Não tem mais o que fazer. Não adianta, amados, quando o sujeito não quer, não tem o que fazer pelo sujeito. Não tem. Não há milagre que faça o cara se converter. Não há. Não há. Não existe. Quando o cara não quer enxergar, é como diz, o pior cego é aquele que não quer ver. O cara não quer enxergar, eu não quero, não adianta. Eu não quero. E é o que Jesus está falando aqui: vocês não querem vir a mim. Jesus sempre usou essa expressão: vir a mim. Esse vir a mim sempre dá a ideia de um encontro pessoal, né? De uma aproximação. E também nos traz um entendimento claro de que toda pessoa, se ela está com Jesus, ela está próxima dele. Se ela não está, ela está longe dele. Eu vejo tanta besteira de gente falando: eu estava lá no mundo, mas eu já estava com Jesus. Eu era artista de filme pornográfico, mas eu já criei em Jesus, eu estava andando com Jesus naquela época. Existe esse tipo de declaração, gente. Eu era chefe do tráfico no Morro da Mariquinha, mas eu já andava com Jesus, eu criei em Jesus Cristo. As pessoas pensam isso. Jesus sempre usou essa expressão: vira. Porque quando o sujeito ia para ele olhava olho no olho. O jovem chegou para ele cheio de nhenhenha. Ô mestre!
chegou com bajulação, né? No meio de todo mundo. Bom mestre, com palavras bonitas, que farei para herdar a vida eterna? Que palavra bonita, né? Ele disse, vai e vende tudo que tens. Primeiro ele disse, né? Observa os mandamentos. Aí o cara todo cheio de si, né? Oh, eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus disse, o amor, apesar de tudo, o amor, diz a palavra, ele disse, acho que te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Aí, meu amigo, aí a coisa pega. O quê? Dá tudo o que eu tenho, um pouquinho só não basta? Não. Dá tudo que tu tem para os pobres. Não dá para teu irmão, não dá para tua mãe, não dá para tua tia, não dá para ninguém. Dá para os pobres, dá para quem não vai poder te recompensar. Lá mesmo. E vem e me segue. Vem e me segue. Mas o que eu vou fazer? Meu Deus, se eu vender tudo que eu tenho e dar para os pobres, que não vão poder me retribuir nada, quer dizer então que eu vou virar o que? Um mendigo? Vou ter que virar um mendigo para ser... Não. E Jesus falou isso porque o coração dele estava nas riquezas. A esperança dele estava nas riquezas. A vida dele estava depositada nas riquezas. Eu imagino que talvez até ele, como eles pensavam, ter riqueza era sinal de que o cara era abençoado por Deus, como se prega hoje. Porque eles voltam lá para o Velho Testamento para afirmar que o cara era rico e tinha a presença de Deus na vida dele. E já na nova aliança, no andar segundo Jesus e na visão de Jesus Cristo, já é totalmente diferente. Rico é aquele que é rico para com Deus. Não se compra, Deus não negocia. Então eu imagino até que esse cara ele tivesse uma visão assim, que ele era um cara, ele tinha o que tinha porque ele era um cara que observava tudo desde a sua mocidade. Então eu tenho porque eu sou um homem bom, então. Quem é que quer um Jesus desse? Por que as igrejas, as igrejas que mais falam de bênção, cura, estão apinhadas de gente? E por que a igreja que fala de pecado, de perdão, de santificação, não presta? Por que essas igrejas tanto têm uma micharia de gente? Por quê? Porque ninguém quer um Jesus que lhe peça, que represente. Se eu tenho alguma coisa, ele ainda diz para mim, me dá o que tu tem. Me dá o que tu tem. João Batista, quando os caras se dirigiram a Jesus, eles se dirigiram a ele, ele disse assim, como é que nós arrependemos? João Batista dizia. Aí ele disse, então o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer? Ele disse, tu que tem duas túnicas, 2 mudas de roupa, trazendo para... Então pega uma dessas mudas e dá para quem não tem nenhuma. Já começa por aí. O discurso começou com João Batista, continua com Jesus Cristo, ensinando seus discípulos a repartir, a não ser avarento. Repartir, não ser avarento, não pensar só em si mesmo. O discurso começa por um e continua no outro. Esse Jesus aí não me interessa. O que, meu irmão Jair? Então quer dizer que eu vou ter que, para mim me recuperar, eu vou ter que perdoar a traição de fulano, de Beltrano, tudo aquilo que falaram de mim, aquelas vezes que só porque eu usava droga disseram que foi eu que roubei.
e eu sei, não fui eu que roubei, mas me acusaram. Eu tenho que perdoar esses caras, eu tenho que pedir que Deus os abençoe. Irmão. Esse é o Jesus. Se tu quiser ser transformado, se tu quiser ter a tua vida transformada, esse é o Jesus que vai te pedir. Não vai te pedir dinheiro, não vai te pedir oferta, não vai ficar empolgado se tu vier aqui cantar bonito para ele, se tu vier aqui pregar bonito, ele não vai ficar. Não é isso. Ele vai ficar maravilhado quando tu sair daqui e tu começar a viver o Evangelho. Glória a Deus. Por isso que eu tenho algum mérito com Deus, porque eu estou aqui pregando a palavra para vocês, amados. Paulo disse que era obrigação dele pregar o Evangelho. Obrigação. Eu mesmo, amados, eu tenho absoluta convicção disso. Que se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, eu já existiria uma sepultura com meu nome escrito. Quando eu raspar o cabelo de novo, com essa mixaria de cabelo que eu tenho, você vai ver um monte de cicatriz aqui, ó. Quando mataram o Arnaldo, que era o gerente do tráfico do Morro da Mariquinha, eu morava lá. Eu morava lá. Eu estava dando comida para o meu cachorro, no lado de casa. Chamaram o Arnaldo da casa dele. Todos eles mascarados. Eu olhei, chamaram o cara, ajoelha. E a bala começou. Eu olhando tudo. Eu disse, meu Deus, eu sou a única testemunha que está vendo. Eu corri para os fundos de casa. A porta da frente estava aberta, por onde eu saí. E veio, teve um que correu ali. A minha casa ficava na frente do ponto de tráfico do Morro da Mariquinha. E veio um cara com a submetralhadora atrás de mim. Ele entrou pela porta da minha casa. A minha atual esposa, que na época nós vivíamos amaziados em pecado, ele entrou, ela achou que foi eu. Ela foi em direção ao sujeito. E o sujeito assustado com ela, e ela assustada com o sujeito. E ele não atirou nela. E ele gritou lá de dentro: quem é que está aí fora? Porque ele viu que alguém foi pro fundo. E eu, graças a Deus, não fui covarde. Isso eu tenho uma alegria. Porque se fosse eu, tinha pulado o muro a se mandar. Eu podia pular o muro e me mandar. Mas eu disse, não, eu estou de fora, sou o esposo dela. Ele assim, então entra. Eu disse, ou eu fujo. Eu pensei, honestamente, Márcio, naquela hora eu disse, agora que eu vou saber se eu sou salvo ou se eu não sou. Eu estava afastado. A coisa pesou, meu irmão. Eu tive alguns segundos para dizer assim, Senhor, agora tem misericórdia da minha vida, porque ele disse para mim entrar, nós éramos as únicas testemunhas, era o único cara que não estava usando máscara. Todos eles mascarados. O cara entrou com uma arma, com uma submetralhadora dentro da tua casa para quê, querido? E chama tudo para dentro. Deixa o bichinho, pode deixar o bichinho. Aí entrei para dentro de casa, entrei para dentro da minha casa, eles podem entrar. Entrei, fica vocês dois ali no canto. Eles, pronto, pelotão, vamos fuzilar nós dois aqui. Fica vocês dois, fiquei do lado dela. Ele olhou bem para nossa cara. Aí alguém gritou lá fora: vamos embora, quem tinha que morrer já morreu. E ninguém saía, imagina, no meio da bala toda, nenhum vizinho não se ouvia, nem os cachorros latiam. Rapaz, nem os cachorros latiam. Ninguém falava nada. Aí alguém gritou lá de fora: vamos! Porque quem tinha que morrer já morreu. Ele disse: ó, vocês dois fiquem bem quietinhos, nós vamos embora. O cara virou as costas e saiu. E eu e ela fomos as únicas testemunhas que vimos os caras. Se a gente quisesse delatar o sujeito, se a gente quisesse, a polícia viesse atrás de nós para pegar retrato falado. Mas o cara não nos matou. E depois daquilo, mais 3 acidentes terríveis. Depois daquilo, não bastasse aquilo, 3 acidentes de automóveis
terríveis que a gente passou, que eu passei. E a nossa vida ainda não foi colhida. Glória a Deus. Por isso que eu digo, eu tenho certeza absoluta que não fosse a mão de Deus, já teria tudo com o meu nome escrito. Então, meu querido, olha, pare para pensar, reflita, sabe? Não queiram Jesus segundo o teu gosto pessoal. Não queiram Jesus que não vai exigir de você que perdoe, que resista à vontade de usar droga de novo, que resista à vontade de beber, que resista, que sue frio, mas não se prostitua novamente, porque estão tudo ligados à prostituição, álcool, consumo de drogas. Não fique pensando que vai existir um Jesus segundo você. Não, vai ter que existir um você segundo Jesus, aleluia. Vai ter que existir um Jair, um Michael, um mano ali segundo Jesus, e não um Jesus segundo eu. O que diz em Gênesis? Que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e não o contrário. Então, queiram Jesus, querido. Queiram Jesus que Ele tenha, aleluia, que Jesus consiga, no relacionamento contigo, pedir as coisas e tu dar com alegria. Não, Senhor, eu sei que está difícil, mas eu vou perdoar o fulano. Ele me fez um mal, mas eu vou perdoar, sim, Senhor. Ele me tratou tão mal. Aí você está aqui no culto, Deus diz, perdoa ele. Perdoa ele. Aí vem o diabo e diz, mas ele não merece. E vem o Espírito Santo e diz, perdoa ele. Aí você diz, não, Senhor, está doendo, machucou, estou machucado, mas eu vou, aleluia, fazer o que tu manda. Senhor, estou com vontade louca de beber uma cerveja, de fumar uma pedra, estou louco de vontade, Senhor, estou transpirando, parece que eu sinto o cheiro da fumaça do crack. A carne está dizendo, sai daqui, vai, na primeira boca, fuma todas as pedras que tiver, tem dinheiro no bolso, tem 100 conto no bolso, são 20, 30 pedras que tu pode negociar. Não. Deus, eu vou ficar aqui em oração, na tua presença. Senhor, esse desejo é sujo, esse desejo é pecaminoso. Pai, remove isso do meu coração, Senhor. Tira isso da minha vida, Pai, tira, chora, se arrependa, sua frio, irmão. Mas fica firme na presença de Deus, crucificando a tua própria carne, crucificando o teu ego, crucificando essa velha criatura. Fica, segura mais um tempo, aguarda o tempo de Deus, aguarda o momento de Deus, querido. Te apega com Deus mesmo, faz tudo para ter Ele na tua vida. Não deixa, o problema é que as pessoas até elas começam a trazer Deus para si, mas depois o diabo começa, é tão fácil, é tão difícil para a gente adquirir Deus, mas é tão fácil de perder. A gente abre mão com tanta facilidade. A gente abre mão com tanta facilidade. Vem um rabo de saia no final de semana, dá uma piscadinha pro cara, o cara já... O cara estava em santidade 2, 3 semanas, jejuando para chegar, para começar a ser uma bênção, enquanto está interno, aqui como está o irmão ali, como está o Marco, como está... Sabe, começa a se consagrar. Aí vem um cara, uma mulher no final de semana, um rabo de saia, uma trigueirinha com as coxinhas mais grossas, dá uma piscadinha pro cara, já acabou tudo. Se ele puder ter um contato com ela, ele já quer ter um contato com ela, ele já vai chegar para um líder do sítio e dizer assim, Kleber, eu tenho uma coisinha essa semana para fazer, a minha mãe está precisando de mim, já inventa uma mentira, sai do sítio, liga para ela e volta. É tão fácil, é tão difícil e é tão fácil, é tão difícil trazer Deus para a nossa vida, se aproximar de Jesus Cristo. É tão fácil também as pessoas se afastarem dele, muito mais fácil. Porque o diabo, o ladrão vem somente para roubar, não o diabo o ladrão. Mas eu vim para que vocês tenham vida. Meu querido, tenha isso em mente.
Mesmo que você está orando, buscando a Deus, quando as suas orações não são atendidas do jeito que tu gostaria, quando as coisas não acontecem do jeito que tu planejou, diz, não, tu não tem que ser um Deus de acordo com a minha vontade, eu tenho que ser um homem. Quando tu pensar assim, diz assim, cobre de Deus, hoje tem tanta gente falando essa besteira, cobre de Deus, exija do Senhor, porque você tem direito, porque você é um homem santo. Quando isso vier no seu coração, diz, meu Deus, cobrar de Deus, meu Deus. Como é que eu posso cobrar daquele que eu não merecia nem estar aqui? Como é que eu posso? A Bíblia diz que os nossos atos de justiça, o que a gente faz certo diante da santidade, do padrão de santidade dele, cheira como trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Se for trazer a palavra trapo de imundícia, seria o trapo onde você limpa todas as suas imundícias, o traseiro, enfim, para a nossa realidade de hoje. Então o que eu faço de bom diante do padrão de Deus é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então não pense em exigir nada de Deus. 2, entregue-se. Entregue seu coração, entregue sua alma. Diz assim, ó, se ninguém quiser Jesus, eu quero. Eu quero Jesus. Ele não quer, mas eu quero, Senhor. Eu quero. Como Pedro disse, né? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras do quê? Da vida eterna. A vida eterna. Não é a vida aqui. Pedro disse, eu estou atrás de ti por causa das palavras que tu tens sobre a vida eterna. E vós não quereis vir a mim para ter vida. Que Deus não tenha, que Jesus, que o seu Espírito Santo não veja em nós pessoas para que ele às vezes ore e diga, fulano, beltrano, você não quer vir a mim. Estou fazendo de tudo para que tu venha. Eu estou te cercando de todos os jeitos, eu estou te cercando de todas as maneiras, mas tu não quer aqui. E se tu não quer, se você não quiser, meu velho, ele não arromba a porta. Ele não arromba a porta. Ele não vai forçar você a ter um relacionamento com ele. Se você e eu, se eu não quiser, se você não quiser, não tem jeito. Amém? Vamos nos colocar de pé.